dividir bem o tempo aqui, né? Eu tenho 45 minutos para conversar aqui com vocês sobre isso. Para quem está começando a pregar na igreja, para criança, para jovem, tendo as oportunidades para trazer uma reflexão, tem igreja que chama uma pregação devocional, ou uma breve saudação para a igreja, já para ir exercitando, lembre-se que você vai ter pelo menos um assunto a falar. E se você vai ter um assunto e quiser fazer a coisa bem organizadinha, como é realmente um sermão, uma pregação, você tem que ter tema, o texto, a introdução, os tópicos e a conclusão. E geralmente se exige de um pregador, num dia de domingo pelo menos, que visitantes aparecem na igreja mais dia de domingo, aí você faz aquele saudoso apelo ou aplicação, convidando as pessoas ou desafiando as pessoas a abraçarem Cristo como Senhor e Salvador, ou a se reconciliar para aqueles que estão afastados, desviados da fé, que nunca mais apareceram ali e tal, ou qualquer uma outra realidade de que a mensagem está provocando nas pessoas. Mas toda mensagem tem que provocar alguma coisa nas pessoas, e não é só o choro, tem que provocar mais do que o choro. Aí nós observamos algumas dicas e algumas observações importantes logo no início do capítulo 6 aí, os argumentos da mensagem, é que um sermão bem planejado, ele possui um bom esboço. Sabe o que é esboço? Sabe o que é esboço? Sabe ou não? Rascunho. Esboço. Por exemplo, eu para falar aqui com vocês, eu tenho uma folhinha aqui, ó, que é um esboço da aula. Um esboço. O que eu vou falar para vocês, eu estou me guiando por esse esboço aqui. Então, quando eu perceber que a minha mente está fugindo, ou que eu esqueci de alguma coisa, ou que eu quero conferir se o que eu planejei eu atendi, eu dou uma olhada no esboço que eu vou seguir tudo aqui. Então aqui está uma espinha, um esqueleto daquilo que eu vou falar, os temas, os pontos que eu acho importante falar. E aí, eu coloquei aqui esboço, sermão e vantagens. O que na verdade vinha a ser um sermão. A gente já viu em outras lições, mas o sermão é basicamente o conjunto e a estrutura da mensagem que você quer entregar. Aí aqui nós vamos ver modelos de estrutura do sermão. Nós vamos ver aqui, ainda nessa página do capítulo 6. Toda a estrutura que nós vamos ver do sermão. Por exemplo, existe a homilia, a pregação temática, o indicativo imperativo, existe situação, texto, explicação, aplicação, existe lei e evangelho. Esses pontos aí é o que a apostila vai abordar. A gente vai saber o que quer dizer isso. E existe também vantagens para quem faz o sermão. Todo mundo quando prega, às vezes acha que não deve escrever o sermão. Eu já vi um camarada com 18 páginas no culto. Ele vai ir pregando e lendo, pregando e lendo, pregando e lendo. Tudo que ele ia falar está lendo, tal. É um pouquinho chato, né? Você está ali vendo uma pessoa lendo um texto e você observando para ela, tal. Daqui a pouco termina as 18 páginas. Tem gente que faz em 4 páginas, em 2 páginas, ele faz uma página só e coloca um textozinho ali embaixo que vai ler para aplicar bem a memorização. Os recursos são variados, você vai ver qual que você se identifica mais. Você não é obrigado a fazer igual o seu pastor, você não é obrigado a fazer igual a Gil. Alguns irmãos vão pregar aqui de forma diferente, vão começar diferente, vão concluir diferente. O linguajar, o timbre de voz, vão movimentar as mãos ou não vão movimentar as mãos, vão movimentar a cabeça ou não vão movimentar a cabeça. Vai ficar durão ou vai ficar se movimentando, cada um tem um estilo. Agora tem os excessos que na aula a gente vai dando uma dica para você diminuir. Teve uma vez, eu sempre convidando algum jovem para me acompanhar quando eu ia pregar, aí teve um irmão que disse que eu toquei no óculos aqui 53 vezes enquanto eu estava pregando, levantando o óculos. Mas não sei, cara. Fica aquela coisa incomodando, tal, sempre. E ele observou 53 vezes. Eu sei que tem alguém que observou 10 vezes, 15 vezes e tal, mas eu chamei ele para procurar os erros. E é sempre bom que a gente seja aberto à crítica de alguém se nós queremos melhorar.
Então, o fato de o professor estar aqui, ou seus colegas estarem aqui, para lhe darem dicas, isso aí é respeito, é honestidade, saber que estamos aqui todos para aprender. Então, não fique muito preocupado a semana que vem, se algum colega vai dar alguma dica, vai sugerir e tal, porque tem coisas que eu não vou conseguir ver. Mas um colega seu vai dizer na saída ali no corredor: ei, tu tossiste 85 vezes. Aí a tosse incomoda. Aí vai esse negócio de tossir e pedir perdão o tempo todo. Existe uma vantagem em escrever um sermão ou em fazer um sermão. Por exemplo, a exposição ela fica mais clara. A exposição fica mais clara, está aí no segundo parágrafo essa ideia de vantagem. Permite a crítica das ideias e palavras. E terceiro, obriga a uma definição exata do pensamento. Quando a gente observa esses pontos que consideramos como vantagem, quanto mais você vai escrevendo, fazendo esboço das leituras, estudos e as pregações que você vai fazendo, mas isso vai ficar claro na sua mente, claro na mente de quem lhe ouve, mas isso vai lhe fazendo aperfeiçoar e até fazer a crítica de si mesmo. Você mesmo critica. Olha o que é que o tio faz. O tio grava no celular, o tio também tem um MP4 que ele grava, o tio também tem ali, ó, a câmera gravando, porque o tio vai se observar e vai observar o que é que tem de errado. Eu, pelo menos, me considero perfeito. A única vez que eu errei, Jaqueline, foi quando eu pensei que estava errado. Eu não estava errado, eu estava certo. Humilde demais, né, esse menino? Não é, Fabiano? E ainda é humilde, né? Claro, eu acho que essa questão de humildade é que me leva longe. Eu faço questão de dizer que sou humilde, filho. Leva longe, né? Meu Deus do céu, eu tenho um diploma de fariseu, né? Um diploma, curso de fariseu. Então vamos lá para modelos e estrutura de sermão. O primeiro que a gente aparece aí é homilia, que é uma palavra grega para exposição. Então, o que na verdade é a homilia? A homilia foi aquilo que eu fiz aqui com Neemias 8:8. Eu li um texto para vocês e eu expliquei o texto a partir do que eu vi nele. Não dei um tema, não dei tópicos, não fiz assim introdução, conclusão naquela estrutura de modelo de sermão que nós temos hoje. Eu só fiz uma exposição do texto com uma leitura reflexiva. Fui lá e peguei alguns versículos e fiz uma explicação lá. É o que basicamente algumas pessoas têm feito hoje. Pega o texto e faz uma leitura, escolhe algumas coisas para falar e fala. Pronto, acabou, você terminou. Eu falei em 12 minutos aqui para você. Pronto, agora vamos cantar. Já leu? Já falei alguma coisa boa ali para vocês? Agora é só cantar, tirar oferta e liberar o povo para casa. Não é legal isso aqui? Mas aí o pessoal fica com gosto de quero mais, de saber mais quem esse é, de saber o que é o escriba, o que é o sacerdote, de saber quanto tempo durou para fazer aquele tempo, se o povo ficou reunido na praça o tempo todo, não é? Como era o tipo de praça, como foi construído tudo aquilo, essas pessoas moravam onde enquanto as casas não estavam prontas, quem eram os líderes daquele momento, a dificuldade que eles tiveram. Esses detalhes aí, 12 minutos não dá, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, aí você vai ter que ir para comentário bíblico, aí comentário do Antigo Testamento, vai ter que ir para geografia, arqueologia, história geral do tempo bíblico para a gente aperfeiçoar o conhecimento. Quanto mais você mastiga, quanto mais você mergulha, quanto mais você estuda, mais facilita para o seu ouvinte. Então, quem sofre para fazer o sermão, livra do sofrimento o ouvinte. Quando você não sofre, não sacrifica, não se prepara, sabe o que vai acontecer? O povo não vai lhe entender. E você acha que o povo é incrédulo, não está prestando atenção e tal. No final você fala. Pode ser assim, meu amigo. Obrigado por sua compreensão. Anote aí para não esquecer. Pregação temática. Essa palavra temática já diz o quê? Aí temos aí homilia, aí temos aí temática, e a gente vai colocando aí aos poucos, né? O que seria, no final você fala, tá certo? No final, referente a tema. Só na homilia já foi falado que é exposição versículo por versículo. Poderia também ser uma exposição
Não. O sermão expositivo ele tem um tema, tem um texto, tem um stop e a conclusão. Na homilia não tem. A diferença que você encontra é essa. A pregação temática, ela exige de você pelo menos 2 modelos na pregação temática. Tem um que você desenvolve o tema a partir do texto, já tem um tema no texto, os tópicos e tal. A gente pode chamar de textual ou de expositivo, que era o que o irmão Jimenez estava falando aqui. Existe também aquela pregação temática que você quer falar um tema num determinado capítulo da Bíblia, num determinado livro da Bíblia, ou em toda a Bíblia, do que é que fala daquele tema. Você quer falar sobre casamento, não é um tema? Aí você, o casamento à luz da Escritura, aí você cria um modelo. Aí você fala sobre o modelo genético, homem com homem, mulher com mulher. Aí você fala sobre o modelo moral, um homem, uma mulher, casto, fiel um ao outro, que reserva o sexo para esse momento do casamento. Aí terceiro, em nome do amor, em nome da união, em nome da fé. Então você vai colocando os princípios que você encontra na Bíblia sobre aquele tema e coloca o texto onde você encontrou aquele princípio, aquela verdade. Então você vai criando esse subtema a partir de um tema que você quer falar. Então exige de você o conhecimento da Bíblia toda, é ou não é? Então quanto mais você lê a Bíblia, melhor. Aí quem não lê a Bíblia não tem mensagem para dar, porque a Bíblia ela vai iluminando o seu entendimento e você vai desenvolvendo vários temas. Pode ser um tema tirado do próprio texto, pode ser um tema que você quer tratar em vários textos na Bíblia. Aí nós temos um exemplo. A mensagem é baseada em Esdras 7:10. Aí tem um título, tema, nós temos um título, aí tem tópicos, subtópicos, e aí viria a conclusão. Qual é o título dessa mensagem baseada em Esdras 7:10? Dando prioridade a coisas importantes. Vamos ler Esdras, que fica perto de Neemias. É um livro antes, capítulo 7 e o versículo 10. Diz assim o texto. Eu tenho pouco tempo, vou ler logo. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Você observa esse versículo tão importante que é? Ele está falando sobre disposição do coração. Para quê? Primeira coisa, buscar a lei do Senhor. Segunda coisa, cumprir. Terceira coisa, ensinar. Observe que o versículo já dá praticamente os seus tópicos. Então seria um sermão textual. Eu desenvolvi um tema nesse versículo. É claro que os versículos 6, 11, 12, 14, 21 e 25 ajudam você a aprimorar o próprio tema que você propôs, que tem a ver com a palavra de Deus. O tema aqui em geral seria a palavra de Deus, e o título é dando prioridade às coisas importantes ou dando prioridade à palavra de Deus. Você poderia colocar assim. Aí o primeiro tópico que você vai pregar, você diria o quê? Ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Aí letra A, baseado no contexto dos versículos, eu aprendi que era numa corte pagã, onde as pessoas não estavam interessadas em Deus, mas ele estava. O paganismo imperava, um povo ímpio. Letra B, é a segunda coisa que você informaria nesse tópico, de maneira completa. Ele não estava fazendo de bolo, de toda maneira. Você aproveita para, irmãos, quanta gente precisa dar importância à palavra. Não fazer meia sola e não agir como os outros agem por aí, desprezando a Escritura, como os ímpios fazem. Tem uma Bíblia lá empoeirada, aberta no Salmo 91, para ver se a casa é protegida, porque o Salmo está aberto. No demônio vier, o Salmo vai, venha, eu estou aqui aberto. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. É bom que se entenda que o coração tem que estar disposto a conhecer a palavra. Quem aqui está disposto a conhecer a palavra, diga amém. Amém. Você já está motivando a pessoa a conhecer a palavra. Segundo, estava disposto a obedecer a palavra. Sabe por quê, irmãos? Porque não é só conhecer, é obedecer que vai fazer total diferença. Aí esse é o segundo tópico. Aí tem um subtópico do segundo tópico.
Letra A, letra B, letra C. Disposto a obedecer a palavra de Deus e prestar uma obediência pronta, prestar uma obediência completa e prestar uma obediência contínua. Eu estou acelerando aqui, mas você pode falar ponto a ponto, letra A, letra B e letra C. Isso aqui é uma estrutura do sermão perfeito, entendeu? Você às vezes desenvolve 3 tópicos, depois você incrementa os subtópicos. Daqui a pouco você pregou 2, 3 vezes essa mensagem, você já aperfeiçoou, você já domina agora. Cuidado com esse tipo de igreja que acha que pregação tem que vir na hora. Aquela história da pregação da padaria do céu. Vem na hora, bem quentinho. Você chega lá no culto, aí Deus, toma, recebe, vai profeta, abre a boca. Aí você começa a folhear a Bíblia ali, acha o texto, tudo de última hora. Aí você joga a culpa para Deus, Deus me deu agora. Aí você vai pregando, o que saiu, saiu, o que não saiu, porque Deus não quis que saísse. Aí fica um negócio enrolation. Não é revelation, é enrolation. Não é? Terceiro ponto, terceiro tópico, terceira coisa importante que eu vejo nesse texto de Esdras 7:10. Ele estava disposto a ensinar a palavra. Ele conhecia a palavra, ele obedecia a palavra e ele ensinava. E você que não conhece, dispõe o seu coração para conhecer mais a palavra de Deus. Que lá em Oséias diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, é importante, Jesus até disse: errais não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Vamos nos despertar, igreja, para pregar, para obedecer e para conhecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aí o terceiro tem 2 tópicos. O primeiro é com clareza, ensinar com clareza. E o segundo tópico é ensinar o povo de Deus. O povo de Deus precisa aprender para poder obedecer e obedecer também ensinar. Eu quero concluir nesta noite convidando você a fazer um propósito com Deus, de conhecer mais a palavra de Deus, porque conhecendo você vai obedecer, e obedecendo também ao ID de pregar este evangelho a toda criatura e ensinar aqueles que não sabem. Quantos estão dispostos a conhecer mais a palavra do Senhor? Aí levante a mão. Quantos estão dispostos? Estão dispostos? Amém. Quem gosta de fazer aqui um voto, uma aliança com Deus, dizendo: a partir de hoje eu vou começar a ler todos os dias a palavra que eu quero aprender. Por favor, vem aqui para frente que eu vou orar por você. A pessoa vem, você ora, ou se ajoelha aí, ou levanta sua mão e tal. Quer desistir aí, irmão? Não quer vir aqui à frente? Não. Quer dizer, em poucas palavras eu expliquei aqui, eu conheço o texto, já tinha lido isso aqui e tal. Eu pensei que é desse jeito, é a melhor forma e está em ordem. A primeira vez que eu pregar, vai sair perfeito? Não. Principalmente se for a primeira vez da pregação da sua vida. Então você vai vir aqui para errar, irmão. Seja bem-vindo. Entendeu? Erre tudo que você puder errar, porque o professor e os irmãos estamos aqui para ver todos os seus erros e para lhe dizer todos os seus erros e dizer: vai continuar errando e aperfeiçoando. Você vem para cá para errar. Agora, se você não errar, eu vou ficar com raiva, porque eu quero que você erre. Eu vou torcer para você errar, porque no erro também se aprende. Eu sou bom, não sou legal, eu não sou ruim não, viu, Flávio? Tá certo, Daniel? Você acha que eu sou um bom professor, Daniel? É? Agora diga que não é? Irmãos, existe um sermão expositivo. Esse aqui a gente poderia chamar de sermão temático ou sermão textual, que foi criado um tema a partir de um texto. Mas existe um sermão que ele é expositivo. Se eu pegasse Esdras 8 todinho e trabalhasse versículo por versículo ali, dando um tema e vários tópicos e conclusão, em cima daquele texto todo, seria expositivo, que eu falaria sobre todas as verdades, todos os detalhes que o próprio texto está dizendo. O conhecimento seria vasto. O sermão expositivo é o que mais exige de você e é onde as pessoas mais aprendem. Então requer de você uma dedicação profunda, uma semana, um mês, 2 meses de estudo para você fazer aquela apresentação. Sabe aquele pregador que você convida para uma conferência, para uma festividade, para um negócio, um congresso, que ele vai pregar sobre um tema vários dias? Ele tem que estudar muito, é ou não é? Então ele vai fazer sermões expositivos apesar de ter um tema. Ou ele vai para o enrolation. Tem muitos que vão para o enrolation. Aí labachura, começa a enrolar lá e acabou. Você chama o povo para receber poder, para receber cura, enrola lá 1h30, 2 horas, depois pede uma oferta muito alta, digna ao obreiro do seu sustento,
E aí esvazia o caixa da igreja e o pastor fica levantando oferta